Vamos fazer um domingo pet. Alguns disseram, programa para cachorro na igreja, aí você está exagerando. Foi o dia que os vizinhos vieram na igreja. Cada um com o seu cachorrinho. E eles vieram e conversaram, participaram, comeram com a gente, ficaram com a gente. Você tem que achar uma forma de se comunicar com a sua comunidade, com a sua cultura, com os valores, com o que está ali acontecendo. Misericórdia. Efraim! O que é que eu tenho com ídolos, Efraim? O que é que eu tenho com ídolos? Além do site que nós já indicamos de manhã e ontem também, das declarações oficiais da Igreja Adventista, tanto em inglês quanto em português, eu vou indicar para vocês também darem uma olhadinha no site agenda25.com. Lá vocês vão ver sugestões práticas, ideias de temas relacionados à liberdade religiosa. Na verdade, vocês vão ver 25 temas, e cada um desses 25 temas com 4 ideias práticas para quem quiser trabalhar, refletir, fazer alguma coisa, se engajar de alguma forma na liberdade religiosa. Esse site é o site que hospedou um congresso chamado Freedom 25, mas ele se tornará muito em breve um observatório, e ali tem essas dicas. Lá, se você observar, você vai ver de onde vem a ideia desses temas. Eu apresentei para Marquinhos e ele disse, e esse, eu quero esse. Eu disse, espera aí, irmão, vai devagar. Mas ele se empolgou aí na escolha, porque são temas do nosso dia a dia, e a gente às vezes nem imagina. É perceber a cultura como sendo algo natural, de onde nós estamos, e jamais demonizando ou fazendo qualquer tipo de julgamento. Fica aqui a deixa também, atividades como essa, que tem natureza de Fórum Regional de Liberdade Religiosa, e vocês vão conversar um pouco mais sobre isso nos próximos dias. Se essa igreja está plantada aqui, ela tem que ter a ver, ela tem que saber dialogar com a cultura que está aqui ao redor. Mas cada comunidade, observando o lugar onde está inserida, a cultura, os valores, o que é o assunto da cidade no momento, o que as pessoas dão valor a isso, a gente tem que dar um jeito de chegar nesse ponto. Vamos fazer um domingo pet. Alguns disseram, programa para cachorro na igreja, aí você está exagerando. Foi o dia que os vizinhos vieram na igreja. Cada um com o seu cachorrinho. E eles vieram e conversaram, participaram, comeram com a gente, ficaram com a gente. Você tem que achar uma forma de se comunicar com a sua comunidade, com a sua cultura, com os valores, com o que está ali acontecendo. Porque você está... Então, agradeço a vocês estarem aqui hoje, e cada um vai receber uma lembrancinha do nosso Departamento de Liberdade Religiosa. Está passando aí, a irmã Fabiana está passando, entregando a todos, até vocês também vão receber também, viu? Não é porque vocês vão receber mais também. Sim, as meninas do escritório, sim, muito bem. As meninas do escritório, somente o Islânia e a doutora Geifa, nos ajudaram lá também para que isso acontecesse. Elas não estão aqui hoje, né, porque elas são de outra religião, estão no Congresso das Mulheres lá da Assembleia de Deus, mas agradeço a elas também pela participação. Então as igrejas, meus amigos e minhas amigas, elas estão ensinando vocês a se unir com o Espiritismo, a se unir com o catolicismo, a se unir com o satanismo. Se todo mundo junto, em feixes, em moinhos, para a queima dos grandes fogos dos últimos dias, para receber a ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Quem fez isso? Como aconteceu isso? A igreja se unindo com o Espiritismo. Mas como eu vi, o pastor Jimmy, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, convidando, ensinando a sua membresia. Vocês convidam o bruxo para contar a sua história de bruxaria no púlpito da igreja. Misericórdia. Efraim! O que é que eu tenho com ídolos, Efraim? O que é que eu tenho com ídolos?
sai do meio deles. Não toqueis nada imundo, separai-vos do meio deles, e eu vos receberei, assim diz o Senhor. Que passaria a luz com as trevas. Aonde nós encontramos nas escrituras sagradas, para nós promover a liberdade religiosa, nós temos que andar de mão dada com o espiritismo, de mão dada com a igreja mais assassina do mundo, para promover liberdade religiosa. Fomos traídos pela nossa própria igreja, a Adventista do sétimo dia. Nós fomos traídos. Como foi essa traição? A profetisa Eligia White falou: não faz concessão com o homem do pecado. E o homem do pecado, ele convocou no Concílio Vaticano II todas as religiões. E a nossa igreja adventista do sétimo dia também foi para esse Concílio Vaticano II, no ano 1965, levando de presente a besta 2 medalhas de ouro. E ela recebeu do Concílio Vaticano II o documento que o Concílio Vaticano II fez e assinou, o documento chamado Dignidade Humana, que trata-se da falsa liberdade religiosa. Documento sobre direitos humanos. Nome bonito, mas esse nome bonito, direitos humanos, que nós seremos levados nesses últimos dias. Igual nossos irmãos foram levados no tempo da Idade Média para ser presos, para ser mortos. É por causa desse documento do Concílio Vaticano II que a Igreja Adventista recebeu esses documentos. E com esse documento que trata-se da falsa liberdade religiosa, ela assentou na ONU no ano 2003. Até agora, em julho, ou foi junho de 2025, houve uma conferência geral da Igreja Adventista, da Associação Geral, uma conferência. E quem estava até então, até 2025, era o pastor Ganoni Diop. Agora mudou, que está lá na ONU, ao mando da Igreja Adventista e ao mando da Igreja Católica, com o documento de Dignidade Humana, que trata da falsa liberdade religiosa. Agora é o pastor Nelo. E o que aconteceu desde 2003? A Igreja Adventista na ONU, ela mudou o mundo. Como? Colocando as leis no poder civil de todos os países. Leis de perseguição, mas dizendo o quê? Que é lei de liberdade religiosa. Então você está vendo na TV aberta e na internet. Liberdade religiosa, respeite a diferença. E lá ele diz, olha, tolerância religiosa é crime. Ou seja, você não pode mais pregar, dizer que orixás é do diabo. Não pode. Porque é crime de intolerância religiosa. Você não pode mais pregar que o líder da Igreja Católica é a besta. Porque é crime de intolerância religiosa. Você não pode mais pregar que o domingo é o sinal da besta, porque os católicos guardam o domingo, porque os pentecostais guardam o domingo. E você pregando que o domingo é o sinal da besta, você está com intolerância religiosa contra os católicos, contra os pentecostais. Então está proibido a membresia adventista pela própria Igreja Adventista, que está proibido da mensagem do terceiro anjo.
Qual é a mensagem do terceiro anjo? É a mensagem: se alguém adorar a besta, que é o líder da Igreja Católica, se alguém adorar a imagem da besta, que é a falsa liberdade religiosa, protestantismo apostatado, e se alguém guardar o domingo, o qual é o sinal da besta, receberá a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Fomos traídos pela nossa própria igreja adventista do sétimo dia. Presta bem atenção. Quando os adventistas do sétimo dia, nas capitais, abrem a igreja adventista no domingo de manhã, estão recebendo o sinal da besta. Porque o sinal da besta é a observância do domingo. É fazer culto na igreja no domingo de manhã. Fazer culto na igreja domingo à noite. Domingo à noite não é domingo. A noite já é a noite da segunda-feira. A segunda noite de sexta-feira já é sábado. Assim a noite de domingo já é segunda-feira. Portanto, o sinal da besta é fazer culto no domingo de manhã. É receber o sinal da besta. Louvado seja Deus. Vocês tiveram o privilégio de Cristo incorporado no meu corpo. Revelar para vocês nesta manhã quem é o líder da Igreja Católica. Ele é a besta. Vocês souberam nesta manhã, a imagem da besta é do que os Estados Unidos, junto com a Igreja Adventista na ONU, a Comissão de Falsa Liberdade Religiosa dos Estados Unidos, junto com o governo americano, protestantismo apostatado, é uma imagem do catolicismo. Promovendo a falsa liberdade religiosa, é promover o documento chamado Divindade Humana, da besta da Igreja Católica. E vocês souberam nesta manhã que o domingo é o sinal da besta. Então vocês foram advertidos nesta manhã sobre a besta e a sua imagem e sobre o sinal da besta. Então, o que vocês devem fazer agora? Vocês têm que sair dos templos de todas as igrejas e se unir com Cristo incorporado, o qual está pregando a mensagem. Como vocês se unem? Vocês façam o seu confessar que Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Cã, em Elias Joanã. O confessar, olhando para o céu com as mãos levantadas, falando essas palavras que vou falar aqui para vocês. Vocês olham para o céu, levantam as mãos e diz: eu veio que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Então você passa a ser um de nós. Você passa a ser um adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Porque se você ser dentro dos templos, mesmo dentro da igreja adventista, você não é adventista mais, reconhecido por Deus. Aqueles que estão dentro dos templos adventistas estão promovendo o documento da Igreja Católica, Divindade Humana, que trata-se da falsa liberdade religiosa. Então eles não são mais adventistas, são católicos de segunda categoria. Tem os católicos de primeira categoria, que são aqueles que estão dentro dos templos católicos mesmos. E tem os católicos de segunda categoria, são aqueles que estão dentro dos templos adventistas, promovendo o documento do Concílio Vaticano II, que é o documento chamado Divindade Humana, o qual é o departamento de cada igreja adventista, o departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa, é o documento da Igreja Católica dentro da Igreja Adventista. É o Estado junto com a igreja, porque esse departamento é de assuntos públicos, ou seja,
é o departamento do Estado, dentro da igreja adventista. Então você, dentro da igreja adventista, você está adorando a imagem da besta. Ele promoveu a falsa liberdade religiosa. Você está sendo católico de segunda categoria, dentro dos templos adventistas. E logo, logo, todos os templos adventistas estarão aguardando um domingo, porque já começou a fazer culto no domingo de manhã, claro, para as pessoas não se espantar. Começou nas cidades grandes, que são os adventistas mais apostatados das capitais, para depois vir para as cidades menores. Assim, logo, logo, todas as cidades do mundo, as igrejas adventistas, logo, logo estarão guardando o domingo, porque estão sendo católicos de segunda categoria, estão junto com o espiritismo, juntos com o Estado, tudo promovendo o documento da Igreja Católica chamado Dignidade Humana, que trata assim da falsa liberdade religiosa.